Bom, boa noite a todos. É com muita satisfação que o Sistema FamaSul Senar realiza a sua primeira live aqui para os nossos produtores rurais do estado de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, saudar a cada um dos senhores que estão participando dessa primeira live aqui do sistema e dizer que, além da presença da nossa diretoria, e aí eu faço questão de mencionar o nosso diretor tesoureiro Marcelo Bertoni, o nosso diretor secretário Frederico Stella. Quero agradecer imensamente a presença do secretário de Estado de Produção aqui do estado de Mato Grosso do Sul, Jaime Ferrucchi. Muito obrigado, secretário, pela sua disponibilidade em vir participar desta primeira live do Sistema FamaSul, de uma cadeia que é de extrema relevância ao estado de Mato Grosso do Sul. Mas, de maneira muito especial, eu gostaria de dizer diretamente aos produtores de leite aqui do nosso estado. Lembrar que nós temos hoje aqui dentro de Mato Grosso do Sul 24 mil propriedades rurais diretamente envolvidas com a produção de leite e que o Senar Mato Grosso do Sul tenta, através dessa plataforma, via Instagram e via esta live, fazer aquilo que ele sempre busca enquanto decisão de diretoria, que é compartilhar conhecimento para que nós possamos cada vez mais melhorar a produtividade dos nossos produtores rurais. De maneira especial, um agradecimento a todos os nossos técnicos da ATEG. Hoje somos aproximadamente 160 técnicos que atendem 5 mil propriedades aqui no estado de Mato Grosso do Sul. No caso do leite, especificamente, nós temos hoje 423 propriedades atendidas. E dessas 423, nós temos diretamente ligados a essas propriedades, 43 técnicos da bovinocultura de leite. A vocês, os meus sinceros agradecimentos e pelo empenho que vocês dedicam, pelo esforço empreendido a cada um dos produtores aos quais vocês atendem. E também a esses 423 produtores rurais que são atendidos pela TEG do Senar Mato Grosso do Sul. A vocês, o nosso pensamento muito otimista em relação a esse novo momento. Existe hoje uma nova realidade que está posta depois do Covid-19 e isso faz com que a gente busque outras alternativas para não deixar de atendê-los. A vocês, a primeira live vinculada à bovinocultura de leite e que nós tenhamos um bom proveito a isso. Quero passar também, secretário Jaime, aproveitando a sua presença nesta live, um pedido muito especial dos produtores rurais ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, que tenha um carinho, uma atenção bastante especial a essa cadeia produtiva que envolve não somente esses produtores diretamente da produção de leite, envolve também toda uma questão social. Nós temos que lembrar que essa atividade tem algumas características, algumas peculiaridades que fazem com que ela seja de extrema relevância social ao nosso estado de Mato Grosso do Sul. A permanência do homem no campo depende muito dessa atividade. Quantos e quantos jovens não vieram à cidade e depois retornaram graças à atividade leiteira. Por isso, o nosso pedido para que o senhor possa continuar atendendo às nossas demandas enquanto sistema produtivo aqui do estado. Quero fazer uma consideração também em relação àquilo que o Sistema FamaSul está buscando. Esta live é a primeira de 14 lives que nós estaremos realizando aqui no Sistema FamaSul Senar. Cada uma dessas lives, semanalmente ela vai acontecer, ela vai ter um assunto dedicado a cada uma das cadeias produtivas às quais nós temos assistência técnica e gerencial. Então serão 14 semanas de compartilhamento de conhecimento com cada uma das atividades atendida por cada um de nós, enquanto pessoas que querem levar e compartilhar conhecimento com a ajuda de todos os nossos técnicos aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul. Aí, Jaime, também eu tenho que fazer uma consideração em relação ao trabalho que nós realizamos aqui dentro do Senar. Existe um dado que me deixa muito feliz. Com os dados oficiais do IBGE de captação de leite no estado de Mato Grosso do Sul, os nossos atendidos pela assistência técnica e gerencial da bovinocultura de leite atende 15% da captação do estado de Mato Grosso do Sul. Isso tem uma relevância muito grande. Exatamente pelo fato da gente conseguir fazer com que a média estadual, que não chega a 4,5 litros de leite, possa ter, através da assistência técnica e gerencial, após 3 anos de assistência, conseguir fazer com que os produtores
atinjam 10 litros de leite por dia, demonstrando claramente assim a importância de se levar assistência técnica a eles. E aí nós teremos, depois das nossas falas iniciais, a presença do Nivaldo, aqui do Senar Mato Grosso do Sul, que vai falar exatamente isso, dando todo o diagnóstico que nós temos em relação àqueles produtores que atendemos. Quero também, Jaime, fazer aqui cumprir o desafio ao qual você me colocou, né, na Semana Estadual do Leite, ontem, o Dia Internacional do Leite, mundialmente falando, e aqui no Mato Grosso do Sul, uma semana que é dedicada à bovinocultura de leite. Então, Jaime, eu faço e aceito o desafio, tomando este alimento extremamente nutritivo, de grande importância e relevância social e que também serve para que nós possamos levar a capacidade de alimentar o mundo com qualidade. Então, Jaime, para cumprir esse desafio agora, eu tomo agora esse leite em homenagem, muito mais do que atendendo o teu desafio, fazer uma homenagem aos 24 mil produtores de leite do estado de Mato Grosso do Sul. Bom, Jaime, desafio cumprido, e eu aproveito essa live também para fazer um desafio ao Cláudio Mendonça, do Sebrae, superintendente do Sebrae Mato Grosso do Sul, que atende aos microempreendedores e pequenos empreendedores que vinculam muito a assistência técnica gerencial do leite. E exatamente por isso faço esse desafio agora ao Cláudio Mendonça, do Sebrae, para que ele também participe desse desafio que é muito gostoso para nós que participamos, e também cumpra esse desafio que está posto agora por mim ao Cláudio do Sebrae. Quero agora passar a palavra ao nosso secretário Jaime, e Jaime, faça suas considerações e depois eu volto só para fazer uma breve apresentação daqueles que irão fazer as apresentações aos nossos produtores rurais atendidos pelo Senar Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Maurício. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, todos os produtores rurais de Mato Grosso do Sul. Boa noite ao André, que vai fazer aí uma das palestras. Primeiro, obrigado, Maurício, por ter atendido aí o desafio. A ideia do desafio foi muito a gente chamar atenção exatamente para a produção de leite do Estado, chamar atenção para o consumidor, a importância de se consumir leite. E também, Maurício, nós estamos fazendo aí uma grande campanha de aquisição de produtos locais. Então, o governo do Estado lançou, o Sebrae já entrou, a FamaSul, todas as entidades, para que a gente também, na aquisição, quando as pessoas vão ao supermercado, que elas comprem o leite, comprem o queijo, comprem os derivados de lácteos da indústria sul-mato-grossense. Então, é uma campanha também que nós estamos fazendo, e daí o desafio para que as pessoas tomem um copo de leite, para que a gente chamar a atenção exatamente para essa cadeia, como você muito bem colocou os dados. Cumprimentar toda a diretoria da FamaSul, achei extremamente importante essa iniciativa de começar a discutir por cadeia produtiva, levar conhecimento ao produtor na chamado novo normal aí da Covid, e também em relação ao pedido que você destacou. Eu quero aqui, o governador, inclusive, também já fez aí o desafio hoje, né, mas a gente tem aí a cadeia do leite, na verdade, nós estamos procurando alternativas. Então, acho que nós temos a Câmara Setorial do Leite, da qual a FamaSul participa, e uma série de outras entidades, né. Nós sabemos aí da competente trabalho que o Senar tem feito na assistência técnica em relação a essa produção. Então, é fundamental realmente que a gente procure alternativas. Eu tenho conversado muito, inclusive, com a ministra Tereza. Hoje ainda o governador encaminhou um ofício ao ministro Onyx, porque existe agora um programa de aquisição de alimentos especificamente para o leite. Só para vocês terem uma ideia, o Mato Grosso do Sul nunca recebeu nenhum recurso do PAA Leite, nós recebemos de outros mecanismos. Hoje o governador, inclusive, fez uma conversa com o ministro Onyx para que a gente possa também ser contemplado, para a gente continuar as aquisições dessa cadeia produtiva. Temos conversado muito com a indústria também, Maurício, que é exatamente a indústria de transformação, mas o objetivo é exatamente que a gente consiga, como vocês bem colocaram aí no cenário, aumentar a produção, aumentar a rentabilidade desse produtor. Nós temos que retornar e alterar o padrão e o parâmetro de produção de leite no estado de Mato Grosso do Sul. Então, nesse momento, eu quero falar a todos os produtores rurais sul-mato-grossenses, que nós estamos aí nessa semana fazendo a discussão, mas é uma semana que a gente chama atenção a essa estrutura toda de produção no estado.
e colocar aí o governo aceito aí toda a discussão. Nós estamos muito preocupados com o setor, não é só pela Covid, o setor já vinha numa situação bastante difícil e buscando aumento de produtividade, aumento de preço, e obviamente que a Covid trouxe aí alguns outros grandes desafios para essa cadeia toda. E aí, lembrando, Maurício, uma das primeiras cadeias que foi contemplada aí para postergação de financiamentos no FCO foi a bovinocultura de leite. Eu acho que foi importante aí no fluxo de caixa dos produtores e até alertar todos os produtores, aqueles que tenham alguma dificuldade na prorrogação de suas parcelas, nos procurem, a gente faz essa interlocução junto ao banco. E também agora, recentemente, Maurício, nós conseguimos também um adicional de 30 milhões na questão do Pronaf. Então, aqueles produtores que estiverem no âmbito do Pronaf, também buscar recursos, é o momento também de investir, tanto para custeio. Então, nós temos aí algumas linhas de crédito disponíveis para isso. Então, é importante e colocar toda a estrutura do governo, a Agraer, que é uma parceira aí do Senar, à disposição desses produtores. Então, nesse momento, a gente quer realmente criar uma homenagem. Nós sabemos da importância desses 24 mil produtores para a economia do Estado, para a produção de leite do Estado e todo o alcance social e econômico que a cadeia produtiva tem. Então, parabéns, Maurício, pela live, parabéns aos nossos palestrantes aí que vão levar conhecimento e coloco o governo à disposição, a Câmara Setorial do Leite à disposição de todos, para que a gente possa ter iniciativas que levem realmente à melhoria de competitividade desse setor no estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, boa noite a todos os produtores e obrigado pelo convite, Maurício. Bom, secretário Jaime, nós é que agradecemos a sua participação. Quero fazer aqui uma pequena correção. Nós temos hoje no sistema FamaSul Senar 923 produtores atendidos pelo ATEG de leite. E em homenagem a esses 923 produtores também, nós no sistema FamaSul Senar vamos fazer uma doação de 4 mil litros de leite nessa semana que vai acontecer, a Semana do Leite, em parceria com a iniciativa privada, de uma maneira muito especial. Eu queria aqui agradecer o Laticínio Maná, por esse entendimento da nossa necessidade de se fazer, além de uma comemoração do que é o produto do leite, também levar a possibilidade de atendimento àqueles que necessitam desse produto, e aí nós participaremos através de uma doação de 4 mil litros de leite pelo estado inteiro, sendo que nós utilizaremos os nossos sindicatos rurais para que eles façam a escolha das instituições às quais nós levaremos este produto. Então, mais uma vez, agradecer a presença de cada um dos senhores. E agora eu passo a palavra ao Dr. André Rosenberg, da UEMS, e ele vai falar sobre os desafios e oportunidades da cadeia leiteira. Ele vai nos dar a perspectiva, quero crer que, se não muito otimista, mas que nos dê uma esperança muito grande dessa cadeia que, sem dúvida alguma, tem uma importância e relevância muito grande ao estado de Mato Grosso do Sul. E, posteriormente a ele, nós teremos o nosso técnico, Nivaldo Passos, que falará sobre os resultados obtidos através do nosso programa de assistência técnica e gerencial da bovinocultura de leite. Um grande abraço a todos e que vocês façam um bom proveito dessa primeira live das 14 que teremos do Sistema FamaSul. Pessoal, é uma satisfação poder estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a lembrança do meu nome, poder participar dessa live, dessa primeira live, que eu julgo ser bastante importante para todos aqui no Mato Grosso do Sul. Eu sei que tem gente de fora do estado também assistindo, e agradecer ao Maurício especificamente pelo contato, pela iniciativa, de realizar esse evento. Gostaria também de agradecer especificamente ao José Pádua e ao Nivaldo, que estão aí na gerência técnica, na assistência técnica e gerencial. Eu sou professor da UEMS, eu trabalho lá desde 2004, eu sou zootecnista, eu fiz meu mestrado, meu doutorado em economia aplicada, e aí sempre venho trabalhando assuntos nesse sentido, para poder trazer um pouco mais de informação relevante para o público que a gente atende por intermédio da UEMS também, que nós temos várias ações de extensão. Gostaria de deixar o convite aberto para todo mundo que queira visitar o nosso sistema de produção de leite em Aquidauana. Nós somos um centro de produção, um centro de referência
validado pelo Estado, e estamos de portas abertas para receber a todos na nossa unidade de Aquidauana. Gostaria de ressaltar também que a gente faz um trabalho bastante intensivo já de muitos anos de formação de pessoas, né, de técnicos direcionados para a bovinocultura de leite, tá? E isso tem nos dado um bom resultado e uma satisfação muito grande de poder trabalhar nessa cadeia produtiva quando a gente vê esses técnicos desenvolvendo atividades que tragam benefícios para o nosso público final, que são os produtores. Tá? Um recadinho só, as perguntas, e antes da gente começar, as perguntas, as dúvidas e os questionamentos vão ser feitos no final da apresentação do Nivaldo, que é na sequência da minha, e podem ser feitas pelo chat do Facebook e do YouTube. Tá? Bom, vamos começar então, deixa eu projetar a minha apresentação aqui agora. Provavelmente vocês não vão me ver daqui para frente, mas vão continuar vendo os meus slides. Então tá. Se tudo estiver certo... Pronto. Acredito que esteja tudo correto agora. O tema que eu escolhi para falar hoje, né, e que eu fui convidado a falar, são os desafios e oportunidades para a pecuária leiteira no Mato Grosso do Sul. Na verdade, é um tema bastante amplo, né? O meu objetivo é trazer algumas informações oficiais, trazer algumas ideias de como superar as nossas principais dificuldades e, na sequência, a gente falar sobre alguma coisa de saídas para assistência técnica para poder acelerar o processo de difusão de tecnologia, tá? Então, sobre o que nós falaremos? Sobre adoção de tecnologia e seus efeitos, as particularidades do Mato Grosso do Sul e as tecnologias que limitam o seu crescimento, os principais indicadores que refletem ganhos de produtividade e eficiência econômica, e quarto, o que afeta a difusão e a adoção de novas tecnologias. Tá? Esses 4 temas, eles vão diretamente para produtores, técnicos de assistência técnica, estudantes e gestores. Então, eu tentei botar dentro da minha apresentação um público bastante diversificado nesse contexto. Tudo bem? Então, vamos seguir. Qual o efeito do uso das tecnologias? Essa é a primeira pergunta, né? Nada mais simples do que aumentar a produção de leite. Então, tecnologia sempre nos leva à ideia de que é para aumentar a produção de leite, para reduzir custos de produção, para se tornar mais eficiente, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente incentiva a produção de leite, a gente tem que se atentar que o mercado ele é feito por 2 forças, a força da oferta, que é essa que os produtores fazem, colocando leite ou retirando, ou colocando mais ou colocando menos leite no mercado, e a força da demanda, né, que é a que os consumidores fazem consumindo ou retirando leite. Então, existe um perigo, digamos assim, de nós aumentarmos demais a nossa produção de leite sem que haja também um incentivo ao consumo. Deixa eu destacar aqui, vou botar um vermelhinho, ó. Então, aumentar a produção por intermédio de tecnologias é muito importante, porque gera eficiência econômica e eficiência produtiva. Mas nós temos que nos preocupar com o outro lado, que é o incentivo ao consumo, né? E essa campanha que nós estamos tendo hoje, né, nessa semana do leite, de incentivo ao consumo, é muito importante nesse sentido. Ou seja, a tecnologia por si só, se não for incentivado o consumo também, ela pode se reverter em redução de preço ao produtor pelo simples fato de você ter mais oferta no mercado. Tá? Mas, de qualquer forma, a tecnologia ela aumenta a lucratividade daqueles produtores que adotam, né? Então, se um grupo de produtores adota a tecnologia e um outro grupo de produtores não adota a tecnologia, esses produtores que adotam a tecnologia, eles fazem uma pressão de mercado, colocando mais leite no mercado. A tendência é que o consumo continue crescendo na velocidade do crescimento da população, que é um crescimento normal,
sem grandes incrementos de renda ou reduções de renda. Então, se isso acontecer, esses que vão adotar a tecnologia, eles vão estar em uma melhor situação, certo? E o problema são esses que não adotam a tecnologia ou que escolhem ser mais resistentes. Esses, só pelo fato de não fazerem nada, já estão sendo prejudicados, porque o preço vai ser menor e só quem vai conseguir sobreviver serão os produtores que adotam tecnologia. Então, a adoção de tecnologia pelos pequenos produtores também resulta em ganhos de eficiência e também tem potencial para abastecer o mercado. Tá? Então, pequenos produtores de leite também são importantes para abastecer o mercado. Isso vai ficar bem evidente quando eu mostrar alguns dados aqui, principalmente do Mato Grosso do Sul, que tem um cenário um pouco diferente do cenário do Brasil. Tá? E a adoção de tecnologia implica em mudanças na estrutura produtiva, ou seja, uma maior concentração de produtores produzindo, ou seja, menos produtores produzindo mais leite. Tá? E a tendência é que produtores que não adotem saiam do mercado. Esse é um recado importante. Esses primeiros dois gráficos, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês que mostram a situação do Mato Grosso do Sul comparada com o Brasil. Então, a linha azul é o Brasil, a linha vermelha é o Mato Grosso do Sul, nos dois gráficos. O primeiro é variação da produção de leite e o segundo é a variação do número de vacas ordenhadas. O que a gente observa aqui? Esse gráfico vai de 96 a 2018, está com os dados oficiais do IBGE. Até mais ou menos 2003, o Mato Grosso do Sul vinha crescendo mais ou menos ao mesmo passo que o Brasil, e aí, a partir de então, esse crescimento começou a se estabilizar no Mato Grosso do Sul, enquanto que o Brasil continua crescendo em produção de leite. Nós passamos no setor do leite pela crise de 2008 ilesos, digamos assim, em termos de produção, porém, a crise de 13 e 14 nos afetou severamente e foi a primeira vez que a curva de produção do leite teve uma inflexão no Brasil e no Mato Grosso do Sul isso foi significativamente mais importante, tá? Aqui a gente tem crescimento, uma taxa zerada no número 1 aqui, e aqui a gente está com mais ou menos 30% de redução. Aqui é a variação do número de vacas ordenhadas, também fonte do IBGE. A gente vê que ocorre um descolamento das duas curvas, Brasil e Mato Grosso do Sul, e a gente observa o efeito da crise de 2013-14 sobre a decisão dos produtores de reduzir o seu número de vacas, foi muito mais intensificado ou muito mais acentuado do que aconteceu na média do Brasil. Tá? Então, Mato Grosso do Sul passou por esse período aqui bastante difícil e ele precisa recuperar essa curva de crescimento. Tá? Mas vamos ver algumas características mais importantes e mais estratificadas sobre essas duas variáveis. Tá? Aqui é a produtividade das vacas, então aqui a gente tem a variação da produção, da produtividade das vacas, aqui em termos absolutos, com 1 aqui no começo, e aqui é em termos reais. Então, vamos olhar para esse gráfico aqui de produtividade das vacas do lado direito. A linha azul é Brasil e a linha vermelha é Mato Grosso do Sul. Notem que durante muito tempo a linha vermelha do Mato Grosso do Sul permaneceu estável e depois ela teve um pico de crescimento aqui, mas é um pico meio falso esse aqui, né? É uma conta meio, uma resultante matemática da divisão da produção pelo número de vacas. Então, se reduziu muito o número de vacas, automaticamente a nossa produtividade cresceu. Mas isso não quer dizer que o trabalho de assistência técnica não tenha dado efeito, não tenha tido resultado. Nós vamos ver isso aqui nos próximos slides, tá? Então, o crescimento que eu estou destacando aqui no final de produtividade do Mato Grosso do Sul se deu muito pela redução do número de vacas. Tá? Enquanto que o Brasil vinha crescendo constantemente, o Mato Grosso do Sul vinha numa estabilidade aí em torno de 2,6, 3 litros por vaca dia. Tá? E hoje nós temos 5,7 para o Brasil e 4,9 de acordo com os dados da pesquisa pecuária municipal. Então, esse outro gráfico aqui, ó, mostra a produção de leite no Brasil, e aqui cada duas barrinhas dessa aqui, ó, produtores com menos de 20 hectares, produtores de 20 a 50 hectares, produtores de 50 a 200, produtores de 200 a 500 e produtores com mais de 500 hectares. O que a gente observa no Brasil? A produção de leite em todos os estratos de área cresceu. Tá? Tanto a produção quanto a produtividade das vacas. Tá? Desculpa, eu não falei. O laranjinha é o Censo Agropecuário de 2006 e o azulzinho, verdinho no caso aí, é o Censo Agropecuário de 2017. Então, estou falando de 11 anos de intervalo de análise. Tá?
Então, para todos os estratos de área, a produção de leite do Brasil cresceu e a produtividade das vacas também cresceu significativamente. Número de vacas ordenhadas, a gente observa no Brasil, no caso, a gente tem uma redução, uma pequena redução, na verdade, não pode nem dizer que é um valor expressivo, porque a gente está falando em 10 anos, né? O valor mais significativo aqui nos produtores de mais de 500 hectares, teve um número reduzido maior aqui de número de vacas, 33%, mas não é esse o ponto que eu gostaria de chamar a atenção agora. Esse aqui é o resultado de vários fatores, inclusive da exclusão via ganhos de eficiência de produtores, excluindo produtores que não adotam a tecnologia. Então, olha só, redução de 17% de produtores de menos de 20 hectares, 7% de produtores de 20 a 50, 5% de produtores de 50 a 200, 13% de 200 a 500 hectares e 14% redução do número de produtores com mais de 500 hectares. Então, em todos os estratos de área, a gente teve redução do número de produtores no Brasil. Tá? Isso se contrasta, eu gostaria de botar esse ponto aqui, qual que é o contraste desses números com os números do Mato Grosso do Sul? A mesma fonte, IBGE, os dois centros agropecuários, comparando, então, produção de leite no Mato Grosso do Sul por estrato de área. O que me chamou bastante atenção? Menos de 20 hectares subiu 66% a produção de leite nesse intervalo de 11 anos. 20 a 50 hectares subiu 10%. 50 a 200 hectares subiu 3%, ou seja, subiu quase nada, manteve-se estável nos últimos 11 anos. E daí para frente, as propriedades maiores reduziram a sua produção de leite, 9% e 23%. Isso é uma característica importante do Mato Grosso do Sul que está se revelando no censo agropecuário. A produtividade das vacas no Mato Grosso do Sul também cresceu em todos os estratos de área. E o número de vacas ordenhadas, esse chama mais atenção ainda, que a única categoria de produtores que teve incremento do número de vacas ordenhadas dos últimos 11 anos foram os produtores de menos de 20 hectares. Todos os outros estratos de área de produtor tiveram uma redução do seu número de vacas ordenhadas. Essa é a pesquisa pecuária municipal do IBGE. Desculpa. Os dois últimos censos agropecuários. E aí, esse último gráfico contrasta também com a realidade do Brasil. Na verdade, quando as pessoas pensam em Mato Grosso do Sul, a gente pensa grandes propriedades produzindo muito, sendo altamente eficientes. Né? Isso vale para soja, vale para milho, vale para algodão, vale para floresta, mas para o leite é diferente. Nós estamos agora com um crescimento de 26% do número de propriedades de menos de 20 hectares, tá? E essas propriedades estão crescendo o número de vacas ordenhadas e elas estão aumentando a sua produção. Tá? Isso vai muito ao encontro, eu conversei com o Nivaldo um pouquinho mais cedo e perguntei para ele, Nivaldo, me fala aí qual que é o extrato de área que você trabalha na assistência técnica. Ele falou assim, professor, o extrato, a média das minhas propriedades é de 20 hectares. Eu falei, bingo, né? Porque então, talvez esteja aí um bom resultado para a gente mostrar que a assistência técnica tem dado, é uma escolha política, incentivar pequenos produtores, e essa escolha política de incentivar pequenos produtores está se refletindo nessa interpretação dos dois últimos censos agropecuários, com esse crescimento da produção de leite no Mato Grosso do Sul pelos produtores de menos de 20 hectares. Exclusão de produtores não é uma... Como é que fala? Não é uma... Meu Deus, faltou a palavra aqui. Não é uma... Exclusão de produtores não é exclusividade do Brasil, tá? Olha esse mapa do mundo aí, e os países que estão em laranja são aqueles que estão reduzindo o número de fazendas. É um dado que não é muito atualizado, mas ele é oficial, 2009 a 2014, redução do número de fazendas, e os países verdes, que são os países de economias mais frágeis, economias mais em desenvolvimento, né? E que estão aí crescendo o número de fazendas, são os países verdes. E o Brasil se enquadra nos laranjinhas aí, junto com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Alemanha. Né, com os grandes países que são mais desenvolvidos. Outra característica importante do Mato Grosso do Sul, comparada com a média Brasil, é isso aqui, ó.
Eu peguei pesquisa pecuária municipal e pesquisa trimestral do leite, uma mede a produção na fazenda e outra mede o processamento do leite pelas indústrias. Então, coloquei um sobre outro, captação sobre produção, e me deu uma porcentagem. Isso quer dizer o quê? Que em 2018, 70 e poucos por cento do leite produzido no Mato Grosso do Sul foi captado e processado pelas indústrias. Enquanto no Mato Grosso do Sul, isso gira em torno de 35%. Isso é muito preocupante, pessoal. Ainda mais que a gente vem observando ao longo do tempo que desde 2005 a 2018, a fração de leite que é produzida e que está sendo captada pelos laticínios do Mato Grosso do Sul vem se reduzindo. Tá? É leite informal? Pode ser leite informal, pode ser leite exportado para outros estados, temos que analisar certinho o que está acontecendo com essa cadeia, e uma grande parte desse problema aqui é leite informal, e isso é um problema sanitário que tem que ser tratado pelas políticas públicas. Tá? Mas, de certa forma, isso está um pouco relacionado com os níveis de preços que são praticados no Mato Grosso do Sul em relação ao país, né? A linha azul é o Mato Grosso do Sul, são os preços pagos ao produtor, e a gente nota aí, não estou comparando, não estou querendo que vocês se preocupem com o comportamento ao longo do tempo, mas só na diferença entre as duas curvas, e sempre, desde fevereiro, essa aqui é uma série curta que tem no CPEA, de fevereiro de 19 até abril de 2020, né? Então sempre, tem alguns dados de 2011 também, e a realidade é a mesma, sempre Mato Grosso do Sul com um preço inferior ao preço pago no Brasil, em média. Tá? Isso se deve muito, talvez, à nossa estrutura de muitos pequenos produtores dispersos regionalmente, o que encarece o frete, tem uma briga de impostos entre estados, enfim, tem uma série de fatores que fazem com que o preço seja mais reduzido em relação à média nacional. Tá? Isso é um tema aí para a gente discutir numa outra live, digamos assim, né? O fato é que eu fiz umas contas há um tempo atrás, no meu doutorado, e cheguei nesse gráfico aqui que é bastante interessante, que é o comportamento da margem líquida do produtor de janeiro de 2005 a julho de 2018. A gente observa que essa linha vermelha são R$1.000 por mês que o produtor ganha, sempre a margem líquida estava sempre acima dos R$1.000 até 2013. E aí, a partir de 2013, da crise de 13, 14, aí, começou uma volatilidade de margem líquida muito importante e diferente do que estava acontecendo no passado, que fez exatamente com que produtores que tivessem margem líquida abaixo de R$1.000 tomassem a decisão de vender as suas vacas. Né? Então, está totalmente correlacionada a decisão de vender vaca, diminuir rebanho, com margem líquida, e volta no preço, e volta no custo de produção e na eficiência técnica, e a que serve a assistência técnica para reverter esse quadro. Tá? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que pensar que ela respeita a lei do mínimo, né? Isso aí é um conceito emprestado da fertilidade dos solos, que todo sistema de produção ele tem que ser sustentado por diferentes pilares, né? E no leite não é diferente. Se você quer encher esse balde, por exemplo, você tem que ter... Não adianta você ter uma sanidade, que é uma régua lá em cima, a estrutura física, que é uma régua lá em cima, se a sua genética está aqui embaixo. Na hora que esse balde começar a encher, ele vai vazar por aqui. Então, a sua genética tem que chegar no mesmo nível da nutrição, a nutrição tem que chegar no mesmo nível da gestão, aí depois esses todos têm que chegar no mesmo nível da sanidade, a mão de obra, a eficiência da mão de obra e a estrutura física, todos eles têm que estar lá em cima para que a gente consiga encher esse balde. Então, tecnologia, pessoal, é uma coisa indissociável. Não dá para pensar só genética, não dá para pensar só nutrição, só gestão ou só sanidade. Né? É um conjunto de medidas que os produtores têm que pensar para que o sistema de produção dê certo. Não pode ter desequilíbrio entre genética e nutrição, principalmente, que são dois fatores muito importantes na hora de definir o quanto que se produz dentro de uma fazenda. Tá? Quais são as tecnologias que a gente vê em outros estados mais avançados, né, em termos de produtividade, que fazem o Mato Grosso do Sul ser diferente deles pelo fato de nós não adotarmos, ou adotarmos de maneira eficiente, ou não adotarmos numa velocidade adequada? Primeiro,
Suplementação volumosa e concentrada. O ano todo? É, o ano todo. O produtor tem que ter estratégia de suplementação na época das águas também. Todos os anos tem veranico, né? Para de chover, dá seca, aí o produtor fica desesperado, compra alimento caro e aí o lucro vai embora. Tá? Então, suplementação volumosa e concentrada, principalmente no inverno, mas com estratégias de segurança para as épocas das águas. Suplementação concentrada proporcional à produção das vacas. O que significa isso? Dividir as vacas em lotes de produção e produtividade. Né? E só come quem tem mérito. Né? Quem não tem mérito come menos. Essa que é a ideia aqui. Manejo eficiente de pastagem. Nessa ordem, pessoal, rotação, adubação e irrigação. Não adianta querer irrigar sem adubar e adubar sem rodar. Tá? Então, as nossas recomendações dos nossos produtores vamos dividir, vamos fazer rotacionado, depois vamos adubar mais intensamente, depois vamos pensar numa irrigação para ter um crescimento sustentável, respeitando as leis do mínimo lá, né? Uso de genética superior para o leite, tanto para vacas quanto para touro. Não adianta, né, pessoal, colocar touro Nelore nas vacas, não vai para frente. A gente já está cansado de falar isso aí com os produtores, né? Os produtores estão cansados de ouvir isso, e quem é da área sabe, né? Mas sempre tem pessoal aí que pensa que dá para tirar leite produzindo uma atividade com dupla aptidão. Não dá, pessoal. O leite não aceita esse tipo de coisa. Tá? É uma atividade muito melindrosa. Tem que tomar cuidado com essas informações. Tá? Número de ordenhas. Por que pareça, ainda temos aí, por limitações genéticas, uma ordenha por dia. Não fazemos de mão precoce também, por limitações genéticas, por capacitação de mão de obra. Controle de qualidade do leite. Pessoal, eu já vi muita coisa aí, ó, higiene ambiental que diz respeito à higiene pessoal, higiene do ambiente, higiene de utensílios, sanidade de úbere, cama para as vacas, tá? Estrutura adequada de coxos, tudo isso, pessoal, impacta na qualidade. E se o laticínio quer pagar por qualidade, você tem que, se você quiser receber por qualidade, né, e pressionar o laticínio para que ele pague por qualidade, é importante ter esse ponto de atenção. Planejamento é o que a TAG faz, né, para poder levar o produtor onde ele quer chegar, e o produtor tem que saber onde quer chegar. Controles zootécnicos e econômicos, e, pessoal, ó, cuidado com os modismos, tá? Nem tudo que dá certo em outros estados dá certo aqui também. Então, eu coloquei aqui como para a gente pensar, para a gente refletir, o que será que dá para fazer diferente no nosso sistema de produção, que outros estados fazem de muito básico e que talvez a gente não faça? Esses são alguns pontos para a gente pensar. Existem outros? Existem, com certeza. É fácil colocar de uma precoce? Não, não é fácil, entendeu? É a primeira coisa a ser feita? Também não acho que é a primeira coisa a ser feita, mas isso é uma prática comum da pecuária leiteira. Tá? Bom, vamos para frente? Quais são os principais indicadores que refletem ganhos de produtividade e eficiência econômica? Eu coloquei aqui os que eu gosto mais de utilizar. Tá? Litros por vaca dia é importante para saber a capacidade da vaca, mas mais importante que isso, litros por vaca ano. Tá? A vaca tem que ser boa, mas não só uma semana, tem que ser boa 305 dias. Tá? Litros por hectare ano. Você tem um dinheiro enorme empatado em terra. Essa terra tem que produzir, porque senão vem outra cultura e leva ela, né? Ou seja, tem uma lucratividade maior e aí você sai da atividade por causa disso. Então, é importante fazer a terra ter uma boa produtividade, compatível e comparável com outras culturas, né? Litros por pessoa ano, eficiência da mão de obra, também é outra coisa muito importante para ser analisada. Tá? Vacas em lactação pelo total de vacas, para mim, é um indicador-chave, porque mostra a eficiência global de como o produtor maneja o seu rebanho em termos nutricionais, em termos reprodutivos, em aspectos sanitários. Tá? Esse indicador é muito importante. Se a gente for falar de um produtor especializado aí, vamos falar de 75%, 80% de vacas em lactação sobre o total de vacas, né? Não adianta ter 50% das vacas dão leite e 50% das vacas secas. Isso aí é prejuízo enfim, né? E receita do leite sobre receita total. Esse é um indicador que mostra quanto que o produtor é especializado na atividade de leite. Tá? Se ele tiver, por exemplo, 50% do leite, 50% de venda de animais, ele não é um cara especializado no leite.
se ele tem 80% da receita dele vinda do leite e 20% vindo da venda de animais, esse cara é um cara especializado no leite. Mas o mais importante de quanto é o valor ideal de cada indicador desse é sempre procurar progredir em cada um deles, né? Está sempre procurando que esses indicadores melhorem, e aí o Nivaldo vai falar um pouco mais sobre esses indicadores, tá? Já estou quase acabando, porque o nosso tempo não é muito, mas eu gostaria de deixar mais 2 recadinhos, tá? Primeiro, essa curva aqui, ela mostra os produtores que são inovadores, são só 2,5% dos produtores. 16% são aqueles caras que adotam tecnologia inicialmente, depois daqueles que são muito inovadores. Aí tem 50%, é aquela maioria inicial de produtores. Quando a gente pensa em colocar uma tecnologia no mercado, a gente está pensando que a gente tem que convencer os inovadores, na verdade eles se autoconvencem, porque eles querem testar tudo, os adotantes iniciais, que são os caras que seguem os inovadores, e aí quando a gente consegue conquistar uma maioria inicial, aí a coisa roda e pode chegar até 100%, tá, do número de produtores. Tá? Então, isso aqui é o tempo e isso aqui é o número de produtores atingidos por uma tecnologia. E sempre tem uma maioria que deixa para mais tarde, e sempre tem aqueles retardatários que vão demorar muito a aceitar uma tecnologia, vão demorar bastante tempo. Mas nós podemos mexer nessa curva aqui, acelerando o processo ou fazendo com que ele vá mais lentamente. E aí, alguns pontos-chave, depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso nas perguntas, o que interfere na velocidade dessa adoção de tecnologia. Eu vou só citar os pontos que estão em amarelo aqui, que fazem com que a taxa de adoção de tecnologias varie de uma região para outra, varie de um estado para outro, varie de um grupo de produtor para outro. Primeiro, os produtores têm que perceber qual é a real vantagem de usar uma tecnologia. Isso está relacionado com o quê? Diferenças financeiras, capacidade que ele tem de adotar, a compatibilidade com o sistema de produção dele, se ele consegue testar numa pequena área ou não, se ele pode observar como os vizinhos fazem. Qual é o tipo de decisão dessa inovação? Pode ser uma decisão que ele pode escolher, pode ser coletiva ou pode ser compulsória, como uma instrução normativa, né? O sistema social dos produtores, como que eles se organizam, se eles estão cooperados, se eles estão são associados, e se tem muita influência de, por exemplo, produtores de gado de corte nas conversas dos produtores de gado de leite. Isso daí traz uma influência muito grande, principalmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul. O esforço dos agentes de extensão, com certeza, é um fator. Isso aqui são pontos cientificamente validados, tá, pessoal? Então, é cientificamente validado que o esforço dos agentes de extensão afeta e muito a taxa de adoção de inovação e o canal de comunicação. Dependendo da tecnologia, você pode usar uma mídia de massa, você pode fazer uma comunicação interpessoal, você pode escolher um líder de opinião, existem técnicas para identificar os líderes de opinião, e aí você pode capacitar e usar os agentes de extensão para comunicar. Bom, resumindo essa conversa, esses são alguns pontos, é o recadinho que eu dou aí para assistência técnica e gerencial, de como a gente pode tentar dar mais velocidade e convencer mais os produtores a adotarem a tecnologia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Esse é o recado que eu tinha para passar para vocês. Passei um pouquinho do meu tempo, desculpa aí, Nivaldo, dá seus pulos agora para falar. Meu telefone, meu e-mail está na tela aí, e qualquer coisa a gente conversa mais aqui no chat, tá bom? Obrigado e até a sessão de perguntas. Maravilha, professor. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem aí. Excelente apresentação, professor. Condiz muito aí com o que nós estamos enxergando também dentro da assistência técnica. Vai bem de encontro com aquilo que nós estamos vivenciando aqui com os nossos produtores. E você falou bingo aí, quando você viu ali, quando nós trocamos as informações, né, que as propriedades de leite nossa aqui estão em torno de 12 a 20 hectares, né? E eu falei bingo aqui, hora que você mostrou a produtividade por vaca, né, que começou a aumentar em 2014, né? E eu vou mostrar para vocês agora que o porquê que eu falei desse bingo, né, que eu falei bingo. Porque
porque a nossa assistência técnica do leite começou justamente em 2014, né? Então, assim, eu, como extensionista, e vendo o volume de trabalho que o Senar fez, eu acredito que aquele aumento de produtividade por vaca tem uma boa correlação com o início da assistência técnica também, né? Como diz o outro, vou puxar a brasa para minha sardinha agora, né, professor? Beleza, vamos lá, vamos para a apresentação então aqui, vou falar para vocês aqui sobre o histórico e os indicadores técnicos e econômicos dos nossos produtores da pecuária de leite. Bom, vamos lá. Vou falar então sobre a TEG, né, Assistência Técnica Gerencial. Como o Maurício falou aqui, atendemos mais de 12 cadeias de produção com esse programa, mas hoje eu especificamente vou falar sobre assistência técnica em bovinocultura de leite. Bom, a gente vai falar sobre o histórico, né, desse programa, vamos falar do mapa de atuação, onde que nós estamos atuando, onde é que os municípios que a gente atende esses produtores, nós atendemos esses produtores, os resultados produtivos e econômicos desses produtores que estão fechando um ciclo aí de 36 meses, e o que esses produtores que estão fechando assistência técnica, que tiveram resultado positivo, como eles se comportaram e o que eles fizeram para atingir esses resultados positivos. Bom, então, como eu falei para você, professor, nosso programa começou desde 2014, então por isso que eu acredito que tem correlação com aquele gráfico que você mostrou sobre o aumento de produtividade por vaca, né? Desde 2014 até 2019, nós atendemos mais de 2.600 produtores. Isso desde 2014 a 2019. Em 2020, nós estamos planejados para atender 1.065 propriedades. Atualmente, nós estamos atendendo 923 propriedades nessa atividade de bovinocultura de leite. Tá? Em 2017, o IBGE levantou mais de 23.800 propriedades aqui no Mato Grosso do Sul, que produzem leite. Porém, a gente sabe que esse leite, essas propriedades, essas 23 mil, elas produzem tanto de forma comercial, porém tem várias propriedades ali nessa contagem que produzem às vezes só para subsistência ou só para consumo. Porém, quando comparamos essas 23 mil propriedades que o IBGE levantou com todas as propriedades que nós já atendemos, representa que nós já assistimos mais de 11% desses produtores que o IBGE levantou, tá? Em 2014 vamos atender 4,5% desses produtores que o IBGE levantou e atualmente estamos com 3,9%. Então, no final desse ano, facilmente nós vamos atingir mais de 15% desses produtores de leite que foram estimados, aí, levantados pelo IBGE. Para tudo isso acontecer, existe uma equipe, né? A equipe da assistência técnica em bovinocultura de leite, ela é composta por uma coordenadora, atualmente a Paula Larissa, 4 supervisores de campo e 41 técnicos de campo, né? Então é essa galera aí, esse time aí, que faz a coisa acontecer junto ao produtor dentro das propriedades. E um grande abraço a todos esses profissionais aí que se dedicam a atender os nossos produtores. Bom, o que essa galera já fez desde 2014 até 2019? Até hoje realizamos mais de 35 mil visitas técnicas, mais de 77 mil recomendações técnicas, realizamos mais de 27 eventos técnicos entre dia de campo, vitrine, né, onde participaram mais de 5 mil pessoas no total desses eventos, isso dá uma média de quase 200 participantes por evento. E de toda a captação toda a captação de leite que acontece no Mato Grosso do Sul, inspecionada, os nossos produtores representaram o que eles produzem representa 15% de toda essa captação. Então é um valor bem expressivo aí quando a gente vai para o leite captado no Mato Grosso do Sul. Bom, aqui é um mapa
um mapa de temperatura, onde quanto mais escuro o azul, maior é a concentração de produtores, né? Atualmente nós atendemos 56 municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Isso dá uma cobertura de 70% de todos os municípios, tá? Bom, então vamos lá realmente para agora os nossos indicadores, né? Os nossos resultados produtivos e econômicos. Vou apresentar resultado aqui das propriedades que estão finalizando o atendimento, né? Ou seja, elas estão fechando 36 meses de atendimento, praticamente 3 anos. Essas informações elas foram extraídas do Cisateg. O Cisateg é uma plataforma que o Senar Central disponibiliza para todas as regionais, onde o produtor e o técnico conseguem fazer toda a gestão, toda a parte indicadores produtivos, indicadores econômicos. Informações são inseridas nesse sistema e é daí que a gente retira, desse sistema que a gente retira todas as informações e realizamos todas as nossas avaliações também. Bom, o primeiro indicador aí que eu vou apresentar para vocês, como um dos indicadores também que o professor ressaltou, é vacas em lactação. Todo mundo às vezes chega na propriedade, qual que é a média de produção das vacas em lactação? No primeiro ano de assistência técnica, esses produtores produziam em torno de 4 litros por vaca dia, né? Segundo ano de assistência técnica, 8 litros por vaca dia. Terceiro ano de assistência técnica, estão fechando com 10 litros por vaca dia, né? Produção total dessas vacas por ano. Primeiro ano representou um pouco mais de 1.200 litros. Já no último ano estamos aí com quase um pouco mais de 3.000 litros por vaca ano, tá? Quando comparamos com a média nacional, o primeiro ano nós estávamos abaixo da média nacional, né? A média nacional um pouco mais de 1.900 litros. Já no terceiro ano nós já passamos a média nacional, a média estadual, que era de 1.790 litros no primeiro ano de assistência técnica, nós estávamos abaixo da média, hoje nós já estamos acima da média, e só ali para comparar ali os Estados Unidos, né, que hoje é o país que tem a maior média de produção por vaca, a maior produtividade, né, por vaca, onde atualmente eles produzem mais de 10.000 litros e atualmente nossos produtores estão com 3.000 litros. Né? Tudo bem que é um outro sistema, né, uma outra genética, mas só para a gente ter uma noção aí o tanto que ainda dá para evoluirmos na atividade. Bom, quando falamos aí produção média de litros de leite, né? Quantos litros essas propriedades estavam produzindo por dia? Primeiro ano, elas produziram em torno de 76 litros por dia. Segundo ano, 130 litros de leite. E no terceiro ano da assistência técnica, em torno de 180 litros de leite por dia. A área o tamanho dessas propriedades era em torno de 20 hectares nos 3 anos, né? Nenhum produtor nem comprou nem vendeu. Vacas em lactação, quantas vacas eram ordenhadas? Né? O primeiro ano ordenhavam-se 19 vacas, segundo ano 16 vacas e o terceiro ano 18 vacas. Então observa-se que em vacas em lactação, que os produtores ordenhavam, não teve muita diferença. Porém, quando vamos para o total de vacas que esses produtores tinham, no primeiro ano era 33 vacas, no segundo ano 25 e no terceiro ano 27. O que eu já consigo ver e o que os técnicos realmente eles fazem geralmente nesse primeiro ano e o que aconteceu com essas propriedades. Primeira questão, os técnicos selecionaram exatamente aqueles animais que deveriam continuar na propriedade, né? Então, animais com baixa lactação ou problemas reprodutivos ou qualquer situação que não tivesse retornando dinheiro para o produtor, os técnicos recomendaram que eles descartassem essas vacas. Então, de 25 vacas, foi para 25 e depois para 27. Qual que é a vantagem que os técnicos, junto com os produtores, enxergam? Primeira questão, ele já levanta um capital inicial ali para realizar outras ações, outros investimentos ou outros custeios ali da atividade. Segunda questão, geralmente sobra alimento volumoso para aquelas vacas que realmente merecem se alimentar e se manter ali dentro do rebanho. Tá? Então, é nítido isso que aconteceu para nós aí nesses 3 anos de assistência. Segundo indicador, vacas em lactação em relação ao total de vacas, né? Foi um dos indicadores que o professor comentou aí também. No primeiro ano, tínhamos 57%
das vacas em lactação, primeiro ano, né? Segundo ano 64% e do terceiro ano 66% das vacas em lactação, né? Bom, o que nós observamos? Como o professor falou, esse indicador aí, o ideal seria em torno de 80%, né? E o que acontece que ainda não atingiu esses 80%? Primeira questão, balanço energético negativo, né? Ou seja, a maioria dessas vacas no início da lactação, muitas vezes elas produzem muito mais leite, e o consumo de energia delas para aquela produção de leite é muito maior do que elas estão consumindo, né? Isso gera um balanço energético negativo, né? Se é uma vaca que tem aptidão para a produção de leite, ela acaba deixando de lado a reprodução dela para focar na produção de leite. Isso gera um problema reprodutivo. Gerando esse problema reprodutivo, essas vacas não vão ter um parto por ano, ou seja, não vão ter uma lactação por ano. Pensando que são vacas de média produção, ali, vacas com em torno de 10 litros de leite dia, essas vacas têm potencial e devem ter um parto por mês, né? Se pensássemos em vacas de alta produção, tudo bem a gente tolerar um parto a cada 13 meses, a cada 14 meses. Mas nesse caso, que são vacas de média produção, elas deveriam ter um parto por ano sim, né? E uma lactação por ano. Então isso é um dos fatores que atrapalha os produtores a chegar em torno dos 80% aí. Dias de leite, ou seja, quanto tempo aquele meu animal vai ficar em lactação, né? Para atingir esse resultado, as vacas em lactação devem ficar aí no mínimo 290 dias em ordenha, né? Se não ficar essa quantidade de dias tirando o leite desses animais, também não vai atingir esse indicador, tá? E quais são os fatores que interferem para essa vaca manter chegar perto dos 290 ou perto dos 300 dias de leite? Primeira questão é genética, né? E segunda questão é o próprio manejo de ordenha, né? Então o que acontece? A gente vê muitos produtores ainda com uma ordenha, né? Naquele sistema onde o bezerro fica com a vaca até meio-dia e depois aparta meio-dia, esse animal começa a produzir leite para a ordenha do dia anterior, do próximo dia. Porém, esse tipo de manejo limita porque 6 horas, 7 horas da tarde, a vaca já está com o ubre cheio ali, provavelmente, e ela vai ainda ficar mais quase 6 horas aguardando a ordenha, né? E com o passar do tempo, estimula a vaca a produzir menos leite, né? Porque ela está produzindo, ninguém está retirando, ela começa automaticamente a produzir menos, tá? Esse é um indicador também importante, né? Taxa de lactação em relação ao total de rebanho. A gente em rebanhos estabilizados, né, que não tem mais aumento de vaca ou de novilha, o valor ideal é que se trabalhe em torno de 40% a 50%, né? O primeiro ano ali trabalhamos com 21%, o terceiro ano os produtores atingiram 32%, né? Se o indicador de cima nós já tivéssemos atingido os 80%, com certeza estaria próximos ali do 40%. Esse é um indicador que, apesar dos bons resultados desses nossos produtores, tem chance, tem margem para aumentar ainda mais. Bom, vamos falar agora aí da renda bruta da atividade desses produtores, né? Renda bruta da atividade leiteira. Quando eu falo esse indicador, eu estou falando de venda de leite mais venda de animais, correto? Então, no primeiro ano, esses produtores produziram por ano refaturaram, né, um pouco mais de R$34 mil por ano. Segundo ano, um pouco mais de 75 mil e o terceiro ano um pouco mais de 103 mil reais por ano, tá? Quando a gente vai só para produção, só para receita de leite, primeiro ano um pouco mais de 30 mil, segundo ano um pouco mais de 56 mil e o terceiro ano esses produtores já faturaram 88 mil reais, um pouco mais de 88 mil reais só de produção de leite, só de venda de leite, tá? Preço médio, o que esses produtores receberam por litro de leite? Primeiro ano receberam R$1,06, segundo ano de assistência técnica R$1,17 e o terceiro ano R$1,34. Comparado com o Conselheite aí no ano de 2019, comparando o ciclo 19 e 20, nossos produtores receberam acima do Conselheite. O que nós correlacionamos e o que avaliamos que houve essa evolução aí no preço de leite recebido pelo produtor, né, no valor unitário? Primeira questão, volume, né? Todos esses produtores, conforme eles foram aumentando o volume,
aumentou-se também o preço de leite recebido. Segunda questão, qualidade, né? Automaticamente, quando entra assistência técnica, um dos pontos de avaliação dos técnicos é o manejo de ordenha, a higiene de ordenha, para redução de CBT e CCS. Aumentando o volume e aumentando a qualidade, o laticínio tem condição de encher um caminhão mais rápido, né? Melhorando a logística do laticínio, melhorando a qualidade. O laticínio também, o leite chega dentro da indústria, ele tem um rendimento industrial melhor, né? Então consegue realizar produzir mais produtos com aquele leite. Automaticamente, o laticínio também consegue passar uma remuneração melhor para o produtor. Ali também houve um fator que é a própria correção do mercado de leite em si. Bom, agora vamos lá para o que interessa, né? Esses produtores ganharam dinheiro ou não com assistência técnica, aumentando essa produção. Bom, o primeiro indicador que eu vou comentar ali com vocês é a margem bruta unitária. O que significa esse indicador? É o que o produtor recebeu, menos o que ele desembolsou, né? O que ele gastou mesmo, o que ele tirou de dinheiro do bolso, dividido pela quantidade de leite dele, né? Geralmente aí talvez um fluxo de caixa, né? Geralmente esse tipo de conta o produtor é acostumado a realizar. Mas primeiro ano ele tinha uma margem positiva, uma margem bruta positiva de 37 centavos, segundo ano 64, o terceiro ano de assistência técnica ele tinha uma margem bruta positiva de 73 centavos. Quando a gente vai para a margem líquida unitária, né? O que é a margem líquida unitária? O que o produtor recebeu, menos o que ele desembolsou, menos a mão de obra dele, menos a depreciação dele. E aí a depreciação é o quê? É um preço que ele tem que pagar pelo envelhecimento dos bens dele, dos maquinários, das benfeitorias, dividido pela quantidade de leite produzida. Já no primeiro ano de assistência técnica, quando nós chegamos na propriedade, no primeiro ano, esses produtores tinham uma margem líquida negativa, ou seja, um prejuízo de 31 centavos negativo, né? Ou seja, a situação não era muito boa. Quando nós fomos para o segundo ano de assistência técnica, esses produtores tinham uma margem líquida positiva de 16 centavos, ok? Quando nós fomos para o terceiro ano de assistência técnica, tivemos uma margem líquida positiva de 36 centavos. Só um bilhetinho aqui. Enviamos duas perguntas para você, professor, para você já ir elaborando a resposta aí, ok? Lucro unitário. O que significa esse indicador? É a receita total do produtor, o que ele faturou em dinheiro, menos o que ele desembolsou, menos a mão de obra dele, né, a mão de obra familiar dele, menos a depreciação, menos o custo-oportunidade. O que seria esse custo-oportunidade? Se ele pegasse o capital todinho que ele tem lá em receita e colocasse no banco numa aplicação de poupança, tá? Aí, no caso, rendendo a 6% ao ano, né? No primeiro ano, se a gente for fazer essa conta, ele tinha um prejuízo de menos 61 centavos por litro de leite, segundo ano, menos 2 centavos, e no terceiro ano, o lucro dele já foi positivo em 22 centavos. O que esses três indicadores me definem aí? O que eu consigo, quando eu chego na propriedade, eu consigo enxergar? Margem bruta positiva, ok. Margem bruta negativa, o produtor não aguenta ficar na atividade menos de um ano, ele sai, né? Margem bruta positiva, ele fica um tempo ali. Ele fica geralmente de 5 a 6 anos na atividade, quando ele tem margem bruta positiva, porém a margem líquida dele está negativa. Quando a margem líquida dele é negativa, ele não consegue ficar mais de 5 anos, mais do que 6 anos na atividade. Por quê? A partir do momento que os bens dele envelhecer, quando eu falo bens, entra aí máquinas, equipamentos, ordenhadeira, até algumas benfeitorias, quando esse bem envelhecer, que ele precisar trocar, ele não tem capital para fazer um novo investimento ou para fazer a reforma daquela equipamento ou máquina, tá? E aí ele acaba, ou ele vende vaca, descapitaliza com vaca, ou descapitaliza um pouco de terra para conseguir realmente repor aqueles bens que às vezes é necessário para a produção. Então, quando a margem bruta
margem líquida é negativa, dificilmente esse produtor consegue ficar mais de 5 anos na atividade, e geralmente é essa realidade que a gente encontra quando a gente chega nas propriedades. Lucro. O lucro, ele só me dá um parâmetro se aquela atividade é atrativa ou não. Então, no primeiro ano, de jeito nenhum, sem atratividade nenhuma. No segundo ano, também não foi uma atividade atrativa. Já no terceiro ano, para esses produtores, o lucro positivo de 22 centavos se tornou já uma atividade atrativa, porque pagou o desembolso dele, pagou a mão de obra familiar dele, pagou a depreciação dele e ainda pagou aquele custo-oportunidade dele pegar todo o capital dele e colocar no banco. Ou seja, o produtor nessa situação ele já está investindo novamente na propriedade, a tendência dele aí, quando ele chega nesse patamar, cada ano que passar ele melhora mais a produção e a produtividade dele. Estoque de capital por litro de leite diário, né? Esse aí é um indicador que reflete muito aquela frase do professor Marcos Vinícius, né, André? O produtor de leite, muitas vezes ele é um pobre coitado sentado em cima de um saco de dinheiro, né? Por quê? Porque o capital que ele investe para a produção de leite realmente é muito alto, né? Então, ali no primeiro ano de assistência técnica, para tirar 1 litro de leite, esses produtores investiram em torno de R$ 3.300 de capital empatado, ou seja, R$ 3.300 eles colocaram em rebanho, máquinas, equipamento, toda benfeitoria, para tirar 1 litro de leite. Segundo ano, um pouco mais, já diluiu, né, diminuiu um pouco, mas ele tinha em torno de R$ 1.800 para tirar, um pouco mais de R$ 1.800 para tirar 1 litro de leite. Já no terceiro ano, um pouco mais de R$ 1.300 para tirar 1 litro de leite. O que aconteceu aí nesse indicador? Conforme os produtores foram aumentando a produtividade deles, a produção deles de leite, eles não investiram mais em vaca, não investiram mais em equipamentos, fizeram alguns investimentos muito sutis, porém o volume de leite deles fez com que diluísse esse patrimônio dele, né? Então melhorou também esse indicador para o produtor. Margem bruta por vaca em lactação, ou seja, a receita que ela te dá, que a vaca te dá, as vacas que estão em lactação, menos as despesas dela, o que sobrava para o produtor? No primeiro ano de assistência técnica, sobrava R$ 542 mais ou menos por vaca em lactação. Já no terceiro ano, um pouco mais de R$ 2.600 por vaca em lactação. Ponto de cobertura total. Esse é um dos indicadores chaves aí que os técnicos fazem a detecção, né? Identificam já nos primeiros meses ali de assistência técnica, que é o quê? Ponto de cobertura, ele fala para o produtor o seguinte, ó, no caso ali, o primeiro ano de assistência técnica, os produtores estavam lá com seus 70 litros de leite, os técnicos identificaram esse ponto de cobertura e falou para os produtores, ó, quando você chegar em 174 litros de leite, a partir desse nível, a partir dessa produção, a sua atividade ela começa a ser viável, tá? Então, primeiro ano, 174 litros o ponto de cobertura. Segundo ano de assistência técnica, 177 litros. E o terceiro ano, 181 litros. Por que o ponto de cobertura, todo ano cada ano que se passa ali da assistência técnica, ele automaticamente ele aumenta? Por uma questão muito simples. Para aumentar aquele volume de produção de leite, aquele volume de leite que os produtores aumentaram, eles tiveram que desembolsar mais também. Então eles tiveram que comprar mais ração, eles tiveram que adubar mais pasto, provavelmente eles gastaram mais com energia também, eles aumentaram os custos variáveis dele, os custos fixos não, mas os custos variáveis com certeza eles aumentaram. E aí todo ano o ponto de cobertura deles aumentou, até que no terceiro ano de assistência técnica estabilizou. Ó, com 180 litros de leite você começa a ganhar dinheiro, sua atividade começa a ser atrativa, e foi o que os números nos falaram ali, né? A partir daquele momento, ele já começou a ter um lucro unitário em torno de 22 centavos positivo. Bom, passando aqui para as considerações finais, o que a gente enxerga, o que a gente avalia? Todo produtor de leite ele tem que ter um volume mínimo de leite para viabilizar a atividade dele. Isso é fato. Não existe uma receita, não existe uma regra, vamos falar, 10 hectares tem que ter X, cada propriedade é uma propriedade e existe uma variação, tá?
Esse volume de leite é importante por quê? É importante porque ele dilui os custos fixos do produtor. Quanto mais leite ele tem, mais ele dilui mão de obra, que é um custo fixo, depreciação, que é um custo fixo, remuneração do capital, que é um custo fixo. Existem muitos custos na propriedade que, independente do produtor tirar 1.000 ou 100 litros de leite, ele vai ter que desembolsar. E é o volume de leite que faz esses custos se diluírem. Isso diluindo, aumenta a margem líquida desse produtor e aumenta o lucro dele também. Agora vamos lá, para aumentar esse volume de leite, não tem jeito, o produtor tem que aumentar também o desembolso dele, correto? Ele tem que gastar mais com ração, ele tem que gastar mais com adubação, às vezes em algumas situações fazer alguns investimentos. É muito difícil você conseguir aumentar seu volume sem aumentar o desembolso, tá? Outra observação que nós identificamos é o seguinte, produtores que se dedicam mais à atividade, eles também têm, consequentemente, um sucesso melhor no retorno econômico e no retorno produtivo. Vou dar um exemplo no comentário. Dificilmente um produtor que ele tira leite uma vez no dia, que ele aparta o bezerro meio-dia, né, que ele se dedica à atividade do leite, ele 2 horas, 3 horas ou no máximo 4 horas por dia, dificilmente esse produtor vai ter um crescimento ou vai ter um retorno econômico positivo, né? O que a gente enxerga, que produtores que fazem 2 ordenhas, que trabalham com trato de vacas de manhã e à tarde, esses produtores são geralmente os que têm sucesso, retorno econômico na atividade. Nós já tínhamos comentado anteriormente, no slide anterior, né? Volume mais qualidade traz um valor pago ao produtor melhor, né? Um valor pago por litro de leite melhor, quando você agrega volume com qualidade. E o que chama laticínio a querer comprar o seu leite, você gerar concorrência pelo seu leite, é o produtor ter estabilidade de leite, né? Ou seja, o que ele produz na seca ser muito semelhante ao que ele produz nas águas, né? E isso gera uma busca do laticínio por produtores que trabalham dessa forma, né? Que tem essa constância de produção. Um outro fator muito importante, produtores têm que ficar atentos ao patrimônio investido principalmente em máquinas, equipamentos e benfeitorias, tá? O que a gente observa? As propriedades que estão tendo sucesso, elas têm uma estrutura muito enxuta, o maquinário dela é dimensionado exatamente para aquelas atividades que são extremamente necessárias, né? Vou dar um exemplo aqui de algumas situações que nós já vimos. Já vimos o produtor aí ter 130 mil, 140 mil reais em máquinas e equipamentos, e essas máquinas trabalhavam em torno aí de 280 a 300 horas por ano, né? Ou seja, o tanto que a máquina, a quantidade o valor investido em máquina, pro tanto que ela trabalhava, não justificava ter aquela máquina lá. Já vimos também situação, o produtor investia aí 220 mil reais numa sala de ordenha, quando fomos avaliar a produção dele, ele estava em torno aí de 170, 180 litros de leite. Ou seja, aquela quantidade de leite não vai conseguir pagar também aquela estrutura cara que o produtor fez, né? Então, a estrutura para a leiteria, ela tem que ser funcional, né? Às vezes o produtor se preocupa muito em fazer algo bonito, visual, e esse visual acaba sendo caro e a atividade acaba não conseguindo pagar, né? Bom, outro fator aí para fazer o fechamento aí. Primeira coisa, o produtor ele tem que saber onde é que ele está. O que é saber onde é que ele está? Quanto que é os custos dele? Quais que é a produção dele? Conhecer esses indicadores técnicos e econômicos, e isso o Senar faz para o produtor através da assistência técnica. Segundo ponto, ele tem que saber aonde é que ele tem que chegar, onde é que ele tem que ir. E aí, no caso, isso é aquele ponto de cobertura que nós tínhamos conversado ali no slide anterior. Isso o Senar também apresenta para o produtor, qual que é o seu ponto de cobertura. Terceiro ponto, ele tem que armar a estratégia dele para ele atingir aquele objetivo dele, né, o ponto de nivelamento dele, através de um planejamento estratégico, feito no curto, no médio e no longo prazo. Esse planejamento estratégico, o Senar também entrega para o produtor através da assistência técnica. E o quarto passo,
é o produtor querer fazer, né, como diz o ditado, ele mexer o corpo dele e se empenhar no plano estratégico, se empenhar na atividade, que através desse passo a passo ele consegue realizar, melhorar os indicadores dele, como nós mostramos aqui agora, tá? Bom, então só para fechar aqui, a assistência técnica hoje ela utiliza uma metodologia nacional, né? Então, todos os cenários de todos os estados utilizam essa mesma metodologia, que é o quê? Primeiro passo, um diagnóstico produtivo individualizado de todas as propriedades, de cada propriedade, né? Cada propriedade tem suas particularidades e aí a gente faz um diagnóstico individual. Segundo passo, um planejamento estratégico, né? O que o produtor tem que fazer. Terceiro passo, adequações tecnológicas, né? Então, na medida do possível, vamos mudando o sistema de produção para que ela comece a ficar rentável, né? Quarto passo, paralelo a esses passos, é a capacitação profissional complementar, tanto dos produtores quanto dos seus colaboradores, né? Os seus funcionários. O Senar, durante a assistência técnica, oferece diversos cursos voltados para a área que vai fazer o produtor se capacitar, aumentar o conhecimento dele na atividade e ele conseguir ter mais alternativas e tomar decisão dentro da propriedade por si só, né, sozinho. E o quinto passo, para encerrar, é a avaliação sistemática desses resultados. É o que a gente faz aí, avalia indicadores produtivos, indicadores econômicos, que através desses números é que nós vamos saber se o produtor está no caminho correto ou não. Ok, moçada? Concluí aí a minha apresentação, os números e as informações da assistência técnica. Agora nós vamos para as perguntas. Eu e o professor Marcos Vinícius vamos estar aí disponível para responder as perguntas aí que o pessoal nos enviar no chat. Não sei se vamos conseguir responder todas, mas caso a gente não consiga responder todas, nossos técnicos estão aí em todos os municípios, podem procurar os sindicatos rurais também, que são os nossos principais parceiros, que eles têm essa missão de nos trazer as informações aí que o produtor do município deseja. Vamos às perguntas? Professor André, eu acho que o pessoal já te mandou 2 perguntas aí, né? Oi, Nivaldo. Só um detalhezinho aqui também, professor. As 2 apresentações, elas vão estar disponíveis nas plataformas digitais do Senar, tá? Nas redes sociais, depois no site do Sistema FamaSul. Então, quem quiser acessar depois as apresentações vai estar disponível lá. Professor, já temos perguntas aí para você? Beleza, Nivaldo. Parabéns pela apresentação. Acho que casou bem a parte teórica que eu falei dos indicadores, né? Você apresentou com bastante clareza aí a importância deles e mensurou como que o efeito da assistência técnica é importante no desenvolvimento da atividade. E só um detalhe, 3 anos, né, cara, seu período de análise aí. Não tem como ter resultado com menos que isso, cara. Sim, o processo é de construção de tijolinho por tijolinho mesmo, né? E não tem fórmula mágica e é trabalho no dia a dia ao longo do tempo, né? Não adianta querer falar que de um ano para o outro você vai conseguir ter resultados muito expressivos e consistentes, né? O tempo é importante para a maturidade do investimento. Tem 2 perguntas, sim, Nivaldo. A primeira é como que eu avalio a inserção de tecnologia por produtores rurais dessa atividade e como está o perfil desse produtor em Mato Grosso do Sul. É uma pergunta, difícil responder, porque tanto no Brasil quanto no Mato Grosso do Sul, a diversidade de realidades de sistemas de produção, a diversidade de sistemas de produção é muito grande. Então, existem regiões que têm uma maior receptividade, tem uma cultura do leite mais forte, uma cultura de cooperativismo, que é muito importante. Eu vi que tem uma outra pergunta aí sobre cooperativismo. É realmente uma coisa importante a ser exercitada no leite, né? Mas uma das dificuldades que a gente encontra no Mato Grosso do Sul é a influência da atividade de pecuária de corte, né? Que, às vezes, os produtores tentam utilizar tecnologias que são dessa outra atividade na pecuária de leite e não dá certo.
Mas isso tem mudado ao longo do tempo e esses produtores que têm sido assistidos pelo Senar, com certeza já não tem mais esse perfil aí que eu tô falando, mas ele ainda é muito presente dentro dos 24 mil produtores de leite que a gente tem no Mato Grosso do Sul. A segunda pergunta é sobre o preço do leite. Eu falei, eu não quero falar sobre preço, né? Ainda mais numa época dessa de pandemia, né? Tá um rali esse negócio de preço aí, qualquer coisa que você fale no outro dia não está valendo mais. Mas a pergunta é, qual o principal desafio para valorizarmos esse produto, né? O Nivaldo falou alguma coisa sobre isso, eu vou usar os argumentos dele, né? Estabilidade de produção, eu acho que o laticínio ele tem uma margem de negociação para dar ao produtor quando ele julga pertinente, né? Não estou dizendo que ele sempre tem essa margem, mas eventualmente ele tem essa margem e ele vai naturalmente valorizar produtores que estão mais fiéis a ele, produtores que conseguem manter o volume de produção mais constante ao longo do tempo, produtores que têm mais qualidade do leite e produtores que têm volume, né? Então, não tem muito o que fazer. O mercado do leite é assim, o produtor sozinho não consegue influenciar o preço, né? É um mercado assimétrico em termos de poder de mercado. Mas mais importante do que brigar com o preço é brigar dentro da porteira com redução de custo de produção, principalmente o custo total de produção, que envolve o custo fixo, né, Nivaldo? Diluir o custo fixo é a questão mais importante para ter eficiência e não ficar dependendo tanto da briga de preço para aumentar a sua qualidade de vida, digamos assim. Maravilha, professor. Eu para vocês, não. Não, eu acho que é justamente isso, esses pontos aí que você passou mesmo, professor. Eu acredito que é a mesma linha, exatamente a mesma linha que você respondeu aí. Tem uma outra questão aqui, a questão eu tenho em relação à política de cooperativismo. É uma boa alternativa para a cadeia produtiva de leite no estado? Quer responder essa, professor? Eu ia falar sobre ela, mas se você quiser responder também... Bom, vou passar a nossa visão aqui. Com certeza a cooperativa ela ajuda muito o produtor, né? O que acontece? O leite, por ser um produto muito perecível e um investimento de produção muito alto também, o produtor é uma atividade que ela não tem muita estratégia para você segurar preço, você armazenar, diferente de outras atividades, né? A cooperativa, quando se une com vários produtores, primeira coisa, você aumenta o volume de leite de uma venda só, né? Vamos dizer assim. E isso já faz com que o laticínio melhore a logística dele, então automaticamente ele já consegue pagar um pouco mais, porque o leite está reunido, o leite de vários produtores está reunido geralmente em um local só. E aí, quando você tem um volume de leite, você também tem poder de negociação com esse laticínio, né? É diferente eu, produtor, falar que eu negociar 100 litros de leite e eu, cooperativa, negociar 10 mil litros de leite, né? Então, o poder de negociação, quando você tem volume de leite com o laticínio, é muito melhor e muito favorável. E o laticínio também consegue remunerar mais também, na maioria das situações, porque o volume de leite é maior e aí a logística dele ajuda. Um outro ponto também, muitas vezes é difícil ou fica caro eu comprar insumos, né? Às vezes para eu, produtor sozinho, ir lá e comprar 2.000 toneladas de adubo é um preço. Se eu, produtor, com o meu grupo de produtores, vou lá comprar 35.000, 60.000 toneladas de adubo, é outro preço, a logística já favorece, né? Então, uma cooperativa bem planejada, bem estruturada, uma cooperativa onde a diretoria ali se profissionalize para tocar como uma empresa realmente, é uma baita de uma alternativa, na minha opinião, sim, para a atividade de leite. O que você tem de posição aí, professor? Perfeita a sua colocação, eu só complementaria
dizendo que a gente não precisa esperar constituir uma cooperativa para atuar cooperativamente, né? Então, os produtores, eles podem se agregar, fazendo reuniões semanais, fazendo grupos de discussão. Hoje o WhatsApp está aí para facilitar a comunicação, né? Os produtores podem se organizar e atuar cooperativamente, mesmo sem ter uma cooperativa formada, né? Isso é muito importante a gente ressaltar. Aqui em Aquidauana e Anastácio mesmo, o Jânio está fazendo um excelente trabalho com um grupo pequeno de produtores que estão se organizando, comprando até maquinários conjuntamente para poder processar o volumoso deles, né, enfardar e assim por diante. Não tem nenhuma cooperativa formada, mas é uma iniciativa de cooperação. Beleza? Maravilha. O Marcelo aqui do município de Bandeirantes. Boa noite, sou produtor rural, estou montando a propriedade para a produção de leite. Como faço para acessar a assistência técnica e gerencial do Senar? Marcelo, o principal parceiro nosso em todos os municípios é o Sindicato Rural, tá? Então é só você procurar o seu sindicato rural, procurar o mobilizador, informar lá que você tem interesse em participar da assistência técnica e gerencial. Nós já temos, se eu não me engano, 2 ou 3 grupos de produtores assistidos em Bandeirantes. Então é só procurar o sindicato rural do seu município que o mobilizador vai fazer todo o encaminhamento aí para você estar recebendo essa assistência técnica. Temos mais pergunta, Ellen? Nossa assessora de imprensa aqui. É isso aí, professor. Nossa apresentação, na minha opinião, fechou bem, hein? Eu gritei bingo em 2014. A gente tem desafio aí, não tem? Temos, professor. Só vou fazer um agradecimento aqui então, professor, agradecer você aí da UEMS, né? O professor Marcos Vinícius também, agradecer ao UEMS, o Rio de Leite, né? O programa Rio de Leite, hoje a gente tem vários técnicos ainda atuando hoje no Senar, que são crias do Rio de Leite, né? Vamos dizer assim. Agradecer aí todos os técnicos de campo, todos os nossos supervisores, agentes de comercialização, que fazem esse excelente trabalho aí junto aos nossos produtores rurais. Agradecer aos sindicatos rurais e nossos parceiros aí, que faz com que a gente consiga mobilizar, ter essa capilaridade aí em todos os municípios. Agradecer a todos os colaboradores aqui do Sistema FamaSul. Para que tudo isso aconteça, existem várias pessoas aqui que se empenham, se trabalham, se comprometem aí com o resultado do produtor. E parabenizar aí todos os nossos produtores de leite, né, professor André? Essa semana aí, ontem foi o Dia Mundial do Leite. E aí vamos fazer o desafio aí, né, professor? Eu e você aí finalizar essa live aqui com um brinde com leite, né? Meu copo tá aqui, professor. O meu tá mais cheio, hein? É isso aí, professor. Muito obrigado, um abraço aí. Eu vou mandar o meu. Bom demais. Leite é um alimento barato, acessível aí para todas as classes e com um valor nutricional muito bom, né, professor? Beleza, professor. Obrigado a você aí. Abraço, moçada. Abraço a todos que nos assistem. Até a próxima.